Um necessário convite às lágrimas. Chorem, sacerdotes, chorem, ministros do Senhor. Joel capítulo 2, versículo 17. Se somos incapazes de atender à profética convocação divina registrada nas Sagradas Escrituras, então olhemos para a mesma como um entranhável convite misericordioso da divindade única formulado à nossa geração. Pois não nos faltam notícias, informações, conversas e vislumbres para que façamos deste tempo não um tempo de debates profundos que visam promover o exibicionismo teológico, não um tempo de grandes e explosivos encontros que levam as massas evangélicas ao êxtase, não um tempo de vaidades ministeriais e ostentação gospel exibidas virtualmente com o fim de se alcançar o tal engajamento e o aumento numérico de seguidores. Não um tempo de autopromoção e ovacionada idolatria aos líderes que deveriam ser considerados como outrora eles mesmos se consideravam. Paulo, Pedro, Tiago, servos de Cristo, apenas ou primeiramente servos. Além disso, esse é um tempo de muitas outras denúncias que geram em nós diversos questionamentos subsidiados pela palavra de Deus, nosso guia único e eficaz. Permita-me apresentar-lhes alguns destes questionamentos. Por que não queremos mais ser servos? Por que não abraçamos mais a simplicidade e pureza devidas a Cristo? Por que estamos mudando tão depressa do evangelho genuíno de Cristo para outro evangelho? Por que andamos como os outros gentios? Por que nos deixamos levar pelas más conversações? Por que em muitos casos, ao invés de amar, matamos os nossos irmãos à semelhança do que fez Caim? Por que permitimos que por nossa causa seja blasfemado o caminho do Senhor? Por quê? Por quê? E por quê? E bastam estes poucos e verdadeiros questionamentos para que entendamos o título dessa reflexão. É necessário atender o convite às lágrimas para não nos ensoberbecermos com a imoralidade que se instala em nosso meio. Aquela mesma imoralidade pela qual Paulo advertiu aos coríntios. O que está acontecendo no meio de vocês, nem mesmo entre os ímpios, entre os gentios, se nomeia. É necessário atender o convite às lágrimas para não escancararmos nossas vidas aos falsos mestres, avarentos comerciantes da fé que fazem do rebanho seus comércios particulares a fim de, uma vez negado o senhorio de Cristo, sejam eles senhores mantidos pela ignorância dos que desconhecem o que de fato as Escrituras proclamam sobre um verdadeiro profeta e um verdadeiro mestre cristão. É necessário atender o convite às lágrimas para que não vejamos mais a maneira tão escrachada com a qual líderes que desejam se manter no poder apresentem ao ministério seus filhos, genros, parentes, amigos e até seus empresários prediletos para não perderem o que nunca lhes pertenceu. Aqui cabe um aviso reflexivo com respeito e temor aos nobres pastores de milhares. Com relação ao reino de Deus, que os seus amigos continuem sendo apenas preciosos amigos, que os seus filhos continuem sendo apenas seus preciosos filhos, que os seus parentes continuem sendo apenas seus preciosos parentes, e que os empresários que congregam com os senhores sejam apenas homens preciosos, que usam do que Deus lhes deu para serem mordomos fiéis que auxiliem materialmente a obra do Senhor. E não se preocupe em dar-lhes posições e cargos por vontade própria. Se eles forem realmente chamados pelo Senhor, se eles tiverem que ser pastores ou presidirem o campo, se eles tiverem uma chamada, os princípios e escolhas de Deus continuam infalíveis. E Deus usará a igreja, repito, a igreja, para os manifestar. Não é assim que está escrito? Escolhei, pois, irmãos, dentre vocês, homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo, aos quais encarregaremos deste negócio, pois é necessário que estes tenham bom testemunho dos que estão de fora.
E por fim, baseado no texto de Joel, capítulo 2, 17, bem como em seu contexto, é necessário atendermos o convite às lágrimas para que o Deus Todo-Poderoso e Misericordioso se volte para nós e nos traga a restituição de uma vida que de fato possa ser alvo de sua graça e poder. E assim, como igreja, como povo de Deus, como representantes do Deus Altíssimo, possamos mostrar ao mundo que, uma vez reconhecidos nossos erros e fracassos, podemos ser purificados a tal ponto de recebermos de volta a moral plena para fazer exatamente o que desejava o rei Davi após reconhecer seu pecado, confessá-lo e crer em uma restituição ministerial. Então ensinarei aos transgressores o teu caminho e os pecadores a ti se converterão. Aceitemos, pois, o necessário convite às lágrimas e vivamos ainda em nossos dias, ainda em nossa geração, o mais poderoso avivamento que a história já pôde testemunhar. Até porque, uma vez aceito o convite às lágrimas, essa é a promessa, e há de ser que depois derramarei do meu espírito. Pensemos nisso e juntos aceitemos o necessário convite às lágrimas.